Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Glória seja dada ao Senhor. Privilégio que Ele concede a cada um de nós de podermos estarmos reunidos mais uma noite para assim rendemos graças ao Senhor, louvores e adoração ao seu nome, em mais um culto de doutrina, onde sabemos que o culto de doutrina, meus irmãos, é um dos cultos principais, não descartando os outros, mas a escola bíblica dominical e a doutrina é um culto que, se os crentes pudessem estar presentes, todos eles seriam melhor, porque é um culto onde nós aprendemos a palavra do Senhor e onde nós podemos tirar dúvidas pertinentes ao crescimento cristão saudável. Amém, meus irmãos? Glória seja dada ao Senhor. Queridos, abra sua Bíblia, por gentileza, na primeira epístola do apóstolo Paulo, escrita a Timóteo, capítulo de número 3. Vamos ler alguns versículos. Tem como epígrafe os deveres dos bispos e dos diáconos. Todos já acharam? Digam amém. Amém. Glória a Deus. A palavra do Senhor vai nos dizer: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso e não avarento, que governe bem a sua própria casa, tenha dos seus filhos em sujeição, com toda a modéstia, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus, não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caiam em afronta e no laço do diabo. Até aqui, meus irmãos. Maravilhoso e eterno Deus, justo Pai de bondade, graças te damos, Senhor, por mais essa leitura das tuas escrituras sagradas, onde sabemos que ela é inspirada pelo Teu Espírito Santo, ó Pai, e ela tem um propósito, ó Senhor, de nos edificar, de nos ensinar, de nos exortar, Senhor. Ah, Pai querido, ó Pai amado, que o Senhor mais uma noite, ó Pai, possa falar conosco, Senhor, tremendamente, aquilo que o Senhor tem preparado para a Tua igreja, Pai, que estar com ouvidos atentos para ouvir a voz do Teu Espírito Santo. Tende compaixão de mim, de tua misericórdia, Pai, porque sem ti nada posso fazer, sou limitado, ó Pai, mas eu creio, ó Pai, nas tuas providências, ó Pai, e a tua igreja estar aqui, ó Pai, para receber essa palavra que vai ser ministrada aos seus corações, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Poder sentar, meus irmãos? Glória seja dada ao Senhor. Queridos irmãos, todas as vezes que eu leio esse texto escrito a Timóteo, eu confesso aos irmãos, queridos, que eu fico maravilhado, aonde esse texto ricamente vai nos mostrar quais as qualificações de quem está na frente de uma obra, de quem foi chamado, daquele que está com o trabalho de cuidar do rebanho do Senhor. E esse texto, meus irmãos, quando nós lemos, nós vamos nos deparar com várias qualificações que um ministro da casa do Senhor, ele deve ter para exercer o ofício, exercer o seu trabalho e desempenhar o seu trabalho na casa do Senhor de uma maneira excelente para a glória do Senhor. E quando nós identificamos aqui, queridos irmãos, nós vamos ver que algumas das qualificações
para o presbítero, ou seja, para aquele que foi chamado para cuidar do rebanho que não é dele, mas o rebanho que é de Deus. Logo de cara nós vamos observar que o significado, para entendermos melhor o significado da palavra presbítero, a Bíblia vai nos mostrar que presbítero significa uma pessoa madura, ou seja, uma pessoa anciã, uma pessoa que está madura na fé, que cuida da igreja do Senhor. E meus irmãos, quando nós observamos, atentamos que muitas vezes nós ouvimos a palavra presbítero, diácono, pastor, auxiliar, mas pouco se sabe o que é preciso e quais as qualificações para exercer essa função tão importante, que é a função ministerial, a função de servirmos a casa do Senhor. Infelizmente, nos dias de hoje, pouco se ensina para a igreja do Senhor, para os membros da igreja do Senhor, quais as qualificações daquela pessoa que está ali à frente da obra, daquela pessoa que está ali lhe ensinando o que é preciso aquela pessoa ter para ter a sua função e o seu desempenho primeiramente aprovado por Deus, para assim ele poder chegar aqui em cima e, através do seu testemunho de vida, apregoar as verdades contidas nas Escrituras Sagradas e para a honra e glória do nome do Senhor. Então, meus irmãos, o texto, ele inicia que alguém que deseja o episcopado, excelente obra deseja. Ou seja, isso, queridos e amados irmãos, é um privilégio para quem tem esse desejo de exercer esse episcopado. Essa missão tão importante, não destacando e desprezando as demais, porque sabemos que cada um de nós temos um trabalho fundamental na casa do Senhor. Todos nós fomos chamados para uma grande obra. E sabemos que sozinho o presbítero, ele não faz nada, o pastor também, o diácono, o auxiliar. Mas estamos aqui fazendo parte de um só corpo, aonde temos os membros. E sabemos que todos vocês têm um trabalho importantíssimo na casa do Senhor. Nunca pense que você, alguém que chegou aqui nesta noite, não tem importância no funcionamento da obra do Senhor. Mas cada um de vocês tem uma grande importância para que a obra do Senhor ela possa ser realizada. Então, meus irmãos, o presbítero era naquela época e é atualmente um líder na igreja. E uma das suas funções é ensinar a palavra do Senhor, doutrinar a igreja do Senhor. Eles também, queridos e amados irmãos, eles serviam também para manter a ordem na casa do Senhor, e eles tinham total autoridade na igreja do Senhor. Presbíteros, eles têm a função, porém, os apóstolos naquele tempo eram considerados presbíteros também. Nós vamos ver que também porque cuidavam da igreja junto com os outros líderes que formavam, e havia um presbítero em cada igreja para orientar e ajudar os fiéis. Ou seja, o papel do presbítero, queridos, eu comparo muito com o papel de um pastor, de um evangelista.
E fazendo uma comparação, é aquele que verdadeiramente o pastor de ovelha, que cuida da ovelha, guiando o seu rebanho, para que o seu rebanho não venha se desviar, não venha cair em armadilhas, dando pastos verdejantes, dando água para saciar a sua sede, ou seja, dando o alimento espiritual para a igreja do Senhor. Então, meus irmãos, nós às vezes se perguntamos, e quais as qualificações, ou seja, quais as funções do presbítero? Ou seja, nós às vezes observamos e atentamos para o presbítero, mas é bastante importante nós atentarmos para quais as suas funções na igreja do Senhor. Em primeiro lugar, nós vamos observar que o presbítero, ele deve pregar e ensinar a palavra de Deus. Mas isso, meus irmãos, devemos atentar e observar que, por conta de que nós sabemos que o presbítero, esse é o dever dele, de pregar e ensinar, ou seja, doutrinar a igreja, que nós devemos ficar acomodados. Porque, queridos irmãos, quando nós vamos observar, todos nós temos o dever de sempre estarmos meditando na palavra do Senhor e crescendo na graça e no conhecimento das Escrituras. Esse é um dever de todo o cristão. Porque se nós formos lá para Salmos, glória seja dada ao Senhor, nós vamos observar lá no Salmo que bem é aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas no versículo de número 2 vai nos dizer: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Glória seja dada ao Senhor. Então, meus irmãos, o presbítero, ele tem esse dever de pregar e de ensinar, mas a igreja do Senhor, ela tem que estar atenta à palavra do Senhor. Por que eu digo isso, meus irmãos? Porque pode simplesmente algum de nós irmos a algum canto e simplesmente alguém pregar coisas que não estão de acordo com a palavra do Senhor, só porque ele está intitulado um presbítero e um pastor. E se a igreja não estiver ciente da palavra do Senhor, ela pode ser enganada por qualquer vento de doutrina. Por isso que é muito importante estamos sempre meditando na palavra do Senhor, aonde nós estivermos em casa, o tempo que estivermos vagos, sempre estamos lendo a palavra do Senhor. E com isso, a nossa alimentação espiritual vai ser cada vez mais saciada, e com isso nós vamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Em segundo lugar, meus irmãos, uma das funções dos presbíteros também é resolver questões difíceis dentro da igreja. Essa é uma das funções também, debater com os irmãos temas relevantes para o crescimento espiritual e saudável da igreja do Senhor. Porque às vezes nós achamos que tudo que acontece dentro da igreja deve ser o pastor que venha resolver tudo. E às vezes o que vemos, queridos, é em algumas congregações, pastores sobrecarregados, cheios de problemas para resolver, aonde nós vemos que o presbítero, ele tem esse dever também de auxiliar
o pastor para poder resolver problemas que podem ser resolvidos, problemas que nós sabemos que não pode deixar adiados, problemas que podem ser resolvidos com os irmãos. Esse dever, os presbíteros também, eles podem auxiliar e auxiliar com excelência para a glória do Senhor, os pastores também da congregação. Em terceiro lugar, meus irmãos, a palavra do Senhor diz que uma das funções também do presbítero, a palavra do Senhor diz que ele deve orar pelos os doentes também. Orar pelos doentes, ungindo com óleo e pedindo a Deus por cura. Onde nós vamos encontrar isso, presbítero Diogo? Você vai encontrar isso lá em Tiago, capítulo de número 5 e o versículo de número 14. Acompanhe na sua Bíblia, por gentileza. Tiago, capítulo 5 e o versículo de número 14. A palavra do Senhor vai nos dizer: está alguém entre vós doente? Está fazendo uma pergunta, em seguida vem a resposta. Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. Glória seja dada ao Senhor. Aí você pode até me perguntar, então, presbítero Diogo, só o presbítero ele deve orar para aquele que está enfermo, que está doente? Será que só o presbítero deve orar? Não. Todos nós podemos orar. Todos nós podemos orar por aquele que está doente, por aquele que está enfermo, para que Deus venha dar a sua cura. Isso não é uma função exclusivamente do presbítero, mas é um dever do presbítero orar pelos irmãos que devem estar precisando de oração por alguma enfermidade. Mas todos nós podemos orar, queridos, porque não tem uma oração melhor, nem mais especial do que outra. Entendeu? Todos nós orando ao Senhor, crendo em nosso coração, sendo da vontade do Senhor, tenha certeza que o Senhor concederá a nossa oração. Amém? Glória seja dada ao Senhor. Então, meus irmãos, uma das funções também do presbítero, meus irmãos, é pastorar, é orientar, aconselhar também a igreja do Senhor, é ver onde pode melhorar, o que os irmãos também estão a precisar, qual maneira nós podemos ajudar. Isso está escrito lá em 1 Pedro, capítulo de número 5. Glória seja dada ao Senhor. A palavra do Senhor vai nos dizer: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, a participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas por voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Observe aí que é dado esta função aos presbíteros também, porque às vezes pensamos e deixamos tudo para que o nosso pastor venha a resolver. Então a palavra ela é eficaz aqui em dizer que aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho que é de quem, meus irmãos? Do presbítero?
de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas por voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Observe aí, meus irmãos, que o rebanho não pertence ao presbítero, não pertence ao pastor. E às vezes vemos, queridos, infelizmente, em algumas denominações, presbíteros, pastores, que querem mandar no rebanho que não pertence a ele, mas um rebanho que pertence a Deus, a um rebanho que foi colocado em suas mãos para que ele venha a cuidar, apacentar aquele rebanho. E apacentar, queridos e amados irmãos, com exemplo. Porque, meus irmãos, deixa eu ver. É muito bom apacentarmos com palavras. Palavras é até fácil de expressar. Mas o que o Senhor, Ele quer de um presbítero, de um diácono, de um pastor, de um evangelista, daquele que está na frente da obra, é que ele não venha só a apacentar, a cuidar com palavras bonitas, mas com exemplo de vida. Porque o nosso exemplo de vida, meus irmãos, é quem vai falar verdadeiramente quem somos. Se estamos preparados para ensinar e doutrinar a igreja do Senhor. Porque se for só por palavras, queridos irmãos, vamos passar apenas de hipócritas, de pessoas que têm discursos bonitos, que pessoas que têm palavras e estudos, mas não vivem o que pregam. Não vivem verdadeiramente o que Deus quer que nós vivemos. Então, meus irmãos, mais do que as nossas palavras, são as nossas atitudes. Nós que somos obreiros, nós que fomos escolhidos para estarmos de frente a essa tão grande obra e preciosa obra que Deus tem colocado em nossas mãos, nós temos que dar exemplo em tudo que nós viemos a fazer. Em todo canto que eu e você venha passar e a trilhar, nós temos que ser exemplo. E principalmente, queridos irmãos e obreiros da casa do Senhor, quando eu me refiro em exemplo, eu não me refiro apenas dentro da igreja do Senhor. Porque, afinal de contas, dentro da igreja do Senhor, todos nós somos bons. Mas quando eu me refiro em exemplos, queridos e amados irmãos, eu me refiro dentro das nossas casas, dentro do nosso lar, dentro de quatro paredes, aonde ninguém mais pode ver, somente você, a sua família e Deus que contempla o que nós, como obreiros da casa do Senhor, fazemos dentro das nossas casas. Então, meus irmãos, o apóstolo Pedro, ele diz aqui que nós temos que apacentar e cuidar do rebanho com exemplos. Glória seja dado ao Senhor. Ser presbítero, queridos irmãos, muitos, de maneira equivocada, pensam que ser presbítero é ser uma pessoa santa. Aonde nós observamos que só houve uma pessoa que veio para esta terra
que andou como homem, que passou tudo o que eu e você podemos passar e não pecou. Em tudo foi perfeito, que se chama Jesus. Nós nunca podemos intitular um presbítero, um pastor, um evangelista, como alguém perfeito e impecável, como alguém que não tem erro algum, porque nós sabemos que nós somos propícios a errar, a cometer falhas, mas o nosso diferencial, queridos e amados irmãos, é que nós todos os dias tentamos a trilhar por caminhos que nos conduz à salvação. Então, meus irmãos, o seu presbítero não é o homem perfeito. Perfeito só há um, que se chama Jesus. Mas o seu presbítero é o homem que está ali na frente, sabendo e reconhecendo as suas limitações, que estará ali pronto para lhe ouvir, pronto para lhe ajudar e pronto a lhe ensinar, não de sua parte, que não tem nada para lhe ensinar, mas o que as Escrituras Sagradas quer nos falar e nos dizer. Amém, meus irmãos? Glória seja dada ao Senhor. Então, alguns, de forma equivocada, pensam que ser presbítero é ser ditadores da igreja. Onde nós observamos em algumas denominações, presbítero querendo mandar dentro da igreja, que verdadeiramente não é dele, é do Senhor. Querendo intitular ordem, mandar, aonde eles querem falar algo, e a palavra dele é aquilo mesmo e basta. Infeliz da pessoa que vai querer falar alguma coisa, porque senão pode ser que até o que ele venha falar, esse irmão ele venha se desviar e nunca mais ele venha a voltar a ser crente novamente. Então, meus irmãos, nós vemos que infelizmente acontece esse tipo de liderança. E é bom estarmos atentos, porque se esse tipo de liderança deparar com algum de vocês, é bem provável que esse presbítero ou alguém que está à frente da obra, ele não está qualificado para exercer a função a qual ele foi chamado. Então, meus irmãos, um dos requisitos principais para ser um presbítero na casa do Senhor é ter maturidade suficiente para lidar com os problemas do dia a dia, os conflitos que vai nos deparar na nossa caminhada. Porque nós sabemos, meus irmãos, que na igreja do Senhor há pessoas diferentes, cada pensamento, nós sabemos que são pensamentos que não são igual ao nosso, e nós vamos lidar com problemas, com conflitos, e nós como presbíteros, como os diáconos, como pastores, auxiliares, temos que estar preparados para podermos, de maneira sábia, lidar com os problemas, para que aqueles problemas, meus irmãos, que venham ao nosso encontro, não venha gerar algo maior. Porque às vezes, meus irmãos, algumas coisas acontecem nas igrejas que podem ser solucionadas, mas infelizmente, por às vezes termos alguns ministros despreparados, o que é que acontece? Às vezes esse problema ocasiona algo pior. Como costumo dizer, às vezes um copo d'água acontece uma tempestade, algo que poderia ser evitado, algo que poderia simplesmente ser resolvido. E para isso, o presbítero, aquele que está
de frente à obra do Senhor, ele tem que estar preparado para lidar com esses tipos de circunstâncias que vai ocorrer no dia a dia, na caminhada cristã. Agora também, meus irmãos, devemos atentar para uma coisa aqui, porque às vezes nós interpretamos de maneira equivocada a maturidade como se fosse igual à idade. E nós vamos ver que maturidade é totalmente diferente à idade. Se nós formos observar, tem pessoas com muitos anos de idade, tem pessoas que têm a sua idade avançada, mas a sua vida espiritual ainda está imatura, não está pronta ainda espiritualmente. Mas já tem pessoas de idade nova, mas a sua maturidade espiritualmente falando está pronta para lidar com os conflitos do dia a dia. Então, meus irmãos, observamos aí que a palavra presbítero, ela tem um significado de ancião, de alguém maduro. Mas isso não significa dizer que uma pessoa, para exercer o presbitério dentro da igreja do Senhor, ela necessariamente tenha que ser uma pessoa de idade avançada. Porque, meus irmãos, se nós formos observar, nem sempre uma pessoa que tem a idade avançada, meus irmãos, essa pessoa está madura na fé do Senhor. E um exemplo que a Bíblia nos dá de uma pessoa jovem, uma pessoa que exerceu o chamado do Senhor, é o jovem Timóteo. Timóteo, ele era uma pessoa nova, mas exerceu o chamado, exerceu o ofício que o Senhor chamou para ele cuidar da igreja do Senhor. Então, meus irmãos, nós vamos observar que nós temos que ter cuidado para não confundirmos idade com maturidade. Amém, meus irmãos? Glória seja dada ao Senhor. Quantos estão compreendendo? Diga glória a Deus. Glória seja dada ao Senhor. Então, meus irmãos, vamos observar agora o que a Bíblia diz a respeito das qualificações do presbítero. Quando nós atentamos para as qualificações do presbítero, meus irmãos, nós observamos que apenas duas das várias qualificações que são listadas aqui na Bíblia Sagrada vai apontar para o intelecto, ou seja, para a maneira onde o presbítero ele vai passar a ensinar a palavra do Senhor. Observe que as qualificações, as duas que vão apontar para o intelecto é manejar bem a palavra do Senhor, e a segunda, ser apto para ensinar. Mas quando nós olhamos as demais, meus irmãos, nós vamos observar que as outras qualificações, as outras virtudes do presbítero vão apontar para a sua vida pessoal. Vai apontar, queridos e amados irmãos, para os seus padrões morais baseado na vida cristã. Então o presbítero, ele é chamado, ele é vocacionado, queridos irmãos, não para mandar nos membros na igreja do Senhor, mas ele é chamado para servir a noiva do Cordeiro, a igreja. Quando nós colocamos em nossa mente, nós como obreiros da casa do Senhor, que o nosso chamado é para servir, nós vamos observar que nós vamos desempenhar o nosso trabalho com excelência para a glória do Senhor.
Então, meus irmãos, o presbítero é mesma finalidade, assim como o nosso pastor acabou de falar, de um pastor, de um evangelista, que a finalidade não é apenas pregar, que nós vimos que é muito importante. O presbítero, ele está sempre atento às escrituras da palavra do Senhor, ao ensinamento, mas nós não devemos descartar a sua vida, porque nós vamos observar que a vida de um presbítero, ela vai falar muito mais do que o seu entendimento, do seu intelecto. Então, meus irmãos, é muito importante nós sabermos que o presbítero, ele deve também cuidar do rebanho, ele deve também entregar o bom alimento, guardar o rebanho dos lobos ferozes, que nós sabemos que tem muitos, e para isso é que o presbítero existe, o pastor existe para cuidar do rebanho do Senhor, para cuidar para que ele não venha se desviar por caminhos que venha a conduzi-lo à perdição. O presbítero também, meus irmãos, envolve o ensinamento, envolve também a correção, a atenção para com os irmãos, envolve também aconselhamento, visitação aos doentes e dentre outras coisas. Hoje, infelizmente, nós vamos observar que muitos estão almejando, meus irmãos, o presbitério, essa função tão importante, com motivações erradas. Muitos estão almejando o ministério do presbítero, mas quem sabe para que venha mandar naquele rebanho, impor ordens, aonde nós vamos ver que isso não é o trabalho do presbítero, mas o presbítero, ele foi chamado e foi vocacionado para servir e servir bem a igreja do Senhor. Glória seja dada ao Senhor. Meus irmãos, presbíteros, bispos, pastor, apontam para uma mesma função. Função essa, meus irmãos, ao qual foram constituídos. Amém? Em Tito, capítulo de número 1 e o versículo de número 5, glória seja dada ao Senhor, a palavra do Senhor vai nos dizer: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos e fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Então aqui, meus irmãos, Paulo, ele está exortando os presbíteros a cuidarem do rebanho ao qual foram, o que, meus irmãos? Constituídos bispos. Amém? Então os presbíteros, meus irmãos, são anciões ou mais maduros. Bispos, ou seja, evangelistas, supervisores e pastor, cuidador do rebanho de Cristo. Mas vamos atentar aqui, meus irmãos, para as qualificações dos presbíteros. Glória seja dada ao Senhor. E uma das primeiras qualificações, a palavra do Senhor diz que ele deve ser o que, meus irmãos? Irrepreensível. Ou seja, o que seria uma pessoa irrepreensível, meus irmãos? Glória seja dada ao Senhor. Seria alguém que jamais irá pecar? Será que é uma pessoa irrepreensível, uma pessoa assim? Mas ser irrepreensível, meus irmãos, é alguém que em sua conduta não mereça o que, meus irmãos? Repreensão.
E é essa a qualificação que um presbítero ele tem que ter. Uma pessoa irrepreensível, aonde você olhe para ele e não veja motivo de repreendê-lo em nada. Uma pessoa que anda conforme a palavra do Senhor lhe ordenou que andasse. Uma pessoa que anda em retidão. Uma pessoa que anda, meus irmãos, conforme o Senhor estabeleceu em sua vida para que ele venha andar. Em segundo lugar, meus irmãos, a palavra do Senhor diz que ele deve ser marido de uma mulher. Glória seja dada ao Senhor. Então, meus irmãos, o presbítero, ele deve ter apenas a sua esposa. Onde nós vemos que no passado existia a poligamia, alguém que poderia ter mais do que uma esposa. Mas nos dias ao qual nós vivemos, o presbítero, ele tem que ser o esposo fiel. Isso eu não só refiro só a presbítero, isso vale para todos os membros. Mas temos que atentar também, meus irmãos, que nós, com a nossa consciência, podemos também, em nossa mente, ter mais do que uma esposa no nosso pensamento. Por isso que nós temos que ter cuidado. Que a palavra do Senhor diz que nós pecamos por pensamentos, palavras, atos e até omissões. Então, meus irmãos, nós como presbíteros, nós não devemos estar maquinando e nem pensando. Às vezes só no olhar, queridos e amados irmãos, às vezes nós já estamos pecando. E aí você não pode nem ver o seu presbítero com mais do que uma mulher, mas possa ser que ele esteja com mais do que uma mulher só no seu pensamento. Então, a mente do presbítero, meus irmãos, ele tem que estar voltado para as coisas que vêm do alto, estar pensando nas coisas que vêm de cima, para poder sim estar preparado para passar a palavra do Senhor para aqueles que venham a precisar de recebê-la. Amém, meus irmãos? Glória seja dada ao Senhor. A palavra do Senhor também diz que o presbítero, ele deve ser também vigilante e sóbrio. Porque na verdade, meus irmãos, nós sabemos que nós que estamos fazendo a obra do Senhor, estamos diante da obra do Senhor, nós somos perseguidos a todo momento. O inimigo das nossas almas a todo momento quer nos parar, quer nos envergonhar, quer fazer com que nós viemos a escandalizar o nome do Senhor. Por isso nós temos que estar atentos, temos que estar vigilante, para que eu e você que está almejando também a esse grande chamado, você que tem esse chamado de Deus também, tem que já estar ciente disso, meus irmãos, que nós somos diariamente bombardeados pelo inferno. Para que, meus irmãos? Para que eu e você venha a cair, venha a se deslizar, venha a tropeçar. Então, a palavra do Senhor diz que nós temos que estar vigilante. Glória seja dada ao Senhor. E o que é que a palavra do Senhor vai nos dizer lá em Tiago, capítulo de número 4, versículo 7, meus irmãos? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Quando a gente se sujeita a Deus, procura estarmos sempre meditando na palavra do Senhor, nós vemos que o diabo, o inimigo, ele não vai encontrar brecha para que venha nos derrubar. Então, meus irmãos, o presbítero, aquele que está diante da obra do Senhor, o obreiro, ele tem que estar vigilante.
Glória seja dada ao Senhor. A outra qualificação, queridos, é que ele deve ser também uma pessoa honesta. E honesto, querido, em toda forma de viver. Honesto no que vai falar, dentro da sua casa, dentro do seu trabalho. A honestidade não só na vida do presbítero, mas na vida da igreja é algo fundamental. É algo indispensável, meus irmãos. Porque a coisa mais bonita que há é ver uma pessoa honesta. Uma pessoa que você possa confiar. Uma pessoa que você possa olhar para ele e dizer: nesse eu posso confiar. Porque nela eu vejo honestidade. Então, é isso uma das qualificações do presbítero. A outra também vai nos dizer que ele deve ser hospitaleiro. Hospitaleiro, meus irmãos, é a qualidade de quem está pronto para servir. Que está pronto para servir, para ajudar o próximo com generosidade. E quando me refiro a servir, meus irmãos, não é servir quando tudo vai bem, porque vai acontecer de momentos que até nós mesmos vamos precisar de que alguém venha nos servir, mas temos que estar preparado e disposto para servirmos aquele que venha precisar de nós, mesmo quando nós estivermos precisando também. Tem que ser hospitaleiro. Isso tem que estar no dia a dia do obreiro e do presbítero, que vai estar diante da obra do Senhor. A outra qualificação vai nos dizer que ele tem que estar apto para ensinar. Então, apto para ensinar nos diz aqui que o presbítero ele tem que sempre estar pronto para manejar a palavra e ensinar a palavra, não como algumas denominações, infelizmente, estão ensinando. Aonde nós vemos, queridos, que nos dias de hoje, infelizmente, encontramos em alguns púlpitos verdadeiras heresias, pessoas que não têm compromisso algum com a palavra do Senhor. Pessoas que, infelizmente, estão falando coisas que totalmente estão fora do contexto bíblico. Uma verdadeira mentira, farsa. Então nós observamos que o presbítero ele tem que ser uma pessoa que venha transmitir a palavra fiel, sem aumentar e sem diminuir nenhuma vírgula. Ser aquela pessoa que venha transmitir a palavra, meus irmãos, mas não de maneira distorcida. Porque, queridos irmãos, o presbítero, ele tem essa função. Ele tem essa função de ensinar. De ensinar, queridos e amados irmãos, mas ensinar não somente com palavras, mas ensinar com exemplo de vida também. Porque se você observar o exemplo de vida, ele fala mais do que a própria palavra. Amém, meus irmãos? Glória seja dado ao Senhor. A próxima qualificação diz aqui que o presbítero ele não deve ser dado ao vinho. Olha aí. Então, meus irmãos, desde já eu já adianto que aqueles que gostam às vezes de tomar seu aperitivo, aquele vinhozinho, alguns que tomam aquele aperitivo antes do almoço, antes das refeições. A palavra do Senhor diz que o presbítero, ele não deve ser alguém dado ao vinho. Mas quando nós lemos aqui ao vinho, queridos, nós vamos observar que nós só atentamos apenas para a bebida alcoólica especificamente. Mas quando nós olhamos
não se remete somente à bebida, mas na vida de um presbítero não deve haver vício algum. Ele não deve ser uma pessoa aprisionado a nada. Porque às vezes nós não podemos beber, mas estamos aprisionados em algum vício. E esse vício só nós sabemos qual é e Deus que contempla. Às vezes nem a nossa esposa, nem os nossos filhos sabem até mesmo. Então um presbítero ele não pode estar escravizionado por nada, porque nós já fomos libertos da mão do nosso adversário. Outrora nós éramos escravos, mas hoje através de Jesus Cristo nós fomos libertos para a glória dele. Então às vezes isso pode ser um celular, pode ser um vídeo, quem sabe? Pode ser algo que está aprisionando. Então, quando nós atentamos aqui para o vinho, nós pensamos só que é apenas a bebida. E às vezes vai muito além do que uma bebida. É algo que só você sabe e Deus que está contemplando. Então, meus irmãos, peça força ao Senhor, peça força a Ele, graça, para que nós viemos a ser libertados de todo e qualquer vício que venha a querer nos aprisionar. Amém, meus irmãos? Glória seja dada ao Senhor. A outra qualificação aí, meus irmãos, que o presbítero, ele deve ser, a palavra do Senhor diz que ele não deve ser o quê? Espancador. Glória seja dada ao Senhor. E espancador aqui, meus irmãos, na maneira figurada mesmo que eu quero dizer, espancador, o presbítero ele não deve ser aquela pessoa violenta. E quando nós falamos em espancar, nós às vezes só pensamos no ato, aquela agressão física. Mas quando fala aqui a respeito de espancador, não se refere apenas à agressão física. E às vezes acontece de presbíteros, obreiros da casa do Senhor, agredir alguém com palavras. E eu vou dizer a vocês, meus irmãos, às vezes tem palavras que agridem mais do que se fosse uma pancada fisicamente. Às vezes tem palavras, meus irmãos, que ferem a alma do cristão de uma tal maneira, que se nós, como obreiros da casa do Senhor, não medirmos as palavras que vamos proferir, nós podemos perder um membro da casa do Senhor, e o Senhor vai requerer de cada um de nós. Porque o rebanho foi colocado em nossas mãos, não para agredirmos o rebanho, mas para cuidarmos deste rebanho com excelência. E às vezes queremos subir nesses púlpitos, meus irmãos, não para falar das boas novas do Senhor, mas às vezes para agredir e atacar os nossos irmãos com palavras, com atos. Então, meus irmãos, isso cabe a cada um de nós observarmos isso, que o presbítero, ele não deve ser espancador. Glória seja dada ao Senhor. O presbítero também, meus irmãos, ele deve ser também uma pessoa equilibrada. Equilibrada, meus irmãos, ele tem que tomar decisões, e não decisões que venham ser precipitadas, mas decisões que venham de conforme a vontade de Deus. Equilibrado em tudo, meus irmãos, no seu modo de viver, no seu jeito de falar, de se expressar, ele tem que ser uma pessoa equilibrada. Glória seja dada a Deus. Então também, meus irmãos, outra qualificação do presbítero, ele deve também governar bem a sua própria casa. Eu estou pulando aqui, meus irmãos, algumas qualificações, porque senão não vai dar tempo de concluir todas. Ele deve ser também
ele deve governar bem a sua própria casa. Meus irmãos, das qualificações, eu acho, não descartando as demais, mas essa qualificação eu acho uma das mais fundamentais do presbítero. Porque, meus irmãos, como é que um presbítero ele pode cuidar do rebanho do Senhor, dos membros da igreja, se às vezes nem da sua própria casa ele cuida bem? Ele deixa a desejar. Como é que um presbítero ele vai estar apto para ensinar, apto para corrigir, para aconselhar alguém, se às vezes dentro da sua própria casa está de cabeça para baixo? Então, meus irmãos, para um presbítero ele ser um presbítero aprovado, primeiramente ele tem que governar bem a sua casa. Tem que deixar primeiramente a sua casa em ordem, para com isso, meus irmãos, ele possa trazer o exemplo de vida para a igreja do Senhor e a igreja receber, glória seja dada ao Senhor, o ensinamento desse homem que vai estar de frente à obra do Senhor. E também, meus irmãos, esse presbítero, ele não deve ser novo, mas não na idade, novo na fé, não neófito. A palavra de Deus diz que ele não deve ser uma pessoa nova convertida, ele tem que ser uma pessoa já há algum tempo no evangelho, já há algum tempo na igreja do Senhor. Então, queridos e amados irmãos, esse presbítero ele também tem que dar bom testemunho de fora. Ele tem que ser uma pessoa que dê exemplo por onde ele passar, por onde ele trilhar, na sua vizinhança, na sua comunidade. Ele tem que ter bom testemunho e bom exemplo de vida para a glória do Senhor. Para assim, queridos e amados irmãos, termos a nossa chamada, o nosso ofício de conduzir o rebanho do Senhor com excelência. Amém, meus irmãos? Em 2 Timóteo, capítulo de número 2, e o versículo de número 15, vai dizer a cada um de nós, obreiros da casa do Senhor: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Glória seja dada a Deus. E que nós possamos, queridos obreiros da casa do Senhor, sermos exemplos, sermos pessoas preparadas para, queridos amados irmãos, exercermos essa chamada tão importante que Deus nos confiou. Que Deus possa continuar nos ajudando e nos abençoando rica e poderosamente em nome de Jesus. E desde já eu agradeço essa rica oportunidade.